Glórias a Deus. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmão abençoado que filma lá atrás, que eu prefiro você coloque aqui, ó. Dá para o Cláudio para mim lá. Porque lá tem mais audiência, que as pessoas ouçam com a qualidade de som. Tá bom aí o telefone, irmão? Então bota aí essa... Isso. Evangelizar. Vamos aí para a palavra do Senhor. Posso? Amém. Então vamos preparar tudo. Primeira parte. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Vamos abrir a palavra do Senhor. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, os versículos, vamos ler, do versículo, aqui, versículo 10 ao versos 19. Quero cumprimentar a audiência das rádios, dos aplicativos, os irmãos do Facebook, do YouTube, as famílias que se encontram aqui e as famílias que se encontram em suas casas. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, quem disse foi Paulo, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Meu Deus, não sei como é que o povo de Deus vive aí a brincar de ser cristão. A batalha, ela é indigesta, irmão. Se você não se fortalecer no Senhor, tu vai ficar envergonhado. O adversário vai ter tanta coisa para te apontar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calcai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança
e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou representante, embaixador em cadeias, quer dizer, preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vou ler aqui o versos 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, está aí, o Senhor não engana ninguém, o Senhor alerta. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, quem finge que não ouve, vai cair. Muita gente está caindo e muitos ainda vão cair, vão ser enganados pelo tentador, vão pisar em armadilhas, vão receber dardos inflamados do maligno, vão ter os seus corações cheios por Satanás, vão abandonar a fé, vão deixar de acreditar que Satanás tem desígnios também, vão ser enlaçados pelo diabo. Meu Deus, da mesma maneira que tu oraste pelo Pedro, eu oro pela tua igreja, Senhor, para que ela vigie com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança, Deus, eu oro em o nome de Jesus e os santos salvos, filhos de Deus, escolhidos, que sabem que têm um compromisso com o Pai das luzes, digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Põe ali o que eu pedi para separar desse versículo. Põe ali os sinônimos, o que significa. Põe ali, irmão, tudo que eu pedi para separar, em etapas que eu pedi. Quem separou sabe onde está, né, irmão? Vamos lá. Eu não te disse? Ficar, quando ele diz ficar firme, permanecer num lugar, continuar a estar num lugar, localizar-se, situar-se, estar, encontrar-se, achar-se. Põe a outra palavra. Ficar algo firme. Significado de firme, né? Algo que é sólido, estável, resistente, sem se mover, vacilar ou ceder. Firme, hein? Obstinado, permanente, sólido, determinado, incansável, incessante. Olha isso.
é aulas. Ciladas, emboscada, armada, a pessoa a quem se engana para atrair a ela. Armadilha, essa palavra cilada quer dizer armadilha, emboscada, deslealdade e traição. Armadilha. Armadilha é um artefato ou tática utilizada para prender, capturar ou causar algum dano a um ser ou alguma coisa. Armadilha, sinônimos: arapuca, artimanha, tramóia, cilada, emboscada, ratoeira, artimanha. Tem duas artimanhas ali, né? Esse é o que? Ataque? Emboscada? Emboscada. Emboscada. Ataque inesperado e traiçoeiro, cilada, armadilha, preparar uma emboscada contra o inimigo. Sinônimos de emboscada: força, armadilha, forçar. Forca, cilada. Acabou? Engano. Significado de engano: ato que se leva alguém ao erro, comportamento de quem busca enganar. Sinônimos de engano: desacerto, equívoco, erro, ilusão, decepção, falha, miragem. Acabou, irmão? Obrigado. Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz que eu tenho que me fortalecer, lá no versículo 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Quando ele diz no Senhor, é a palavra. A única forma de um cristão ser fortalecido é quando ele conhece a verdade. Por que eu estou dizendo isto? O diabo, ele é tinhoso, irmão. É tinhoso. Ele não dorme nunca. Deixa eu tirar essas tranqueiras daqui que está me atrapalhando. Ele não dorme nunca. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, do 1 a 4, olha ele lá no Antigo Testamento. Vamos ver aqui, que eu falei que eu ia mostrar a vocês ele lá no Antigo Testamento, né? 1 a 4 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim. Não, é só 1 e o 4, irmão, só bota o 4. E assim que Deus disse, aqui, 4. Então a serpente disse, estou mostrando ela, o diabo, no Antigo Testamento. Ele era chamado de serpente. Você quer que eu te prove isso? Paulo falou, 2 de Coríntios 11, 3. Te provar isto. 11, 3. Mas eu receio assim como a serpente enganou quem? A Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se apartem sempre da... Então ele está dizendo que essa mesma serpente do jardim do Éden, ela ainda está fazendo o quê? João em Apocalipse fala dela, 12, 9. Só para você provar e passar para as pessoas, né? Mostrar às pessoas, tem que anotar, senão vai esquecer. E foi expulso o grande dragão, olha como é o nome, a antiga. Por que antiga? Porque está lá no começo. Então digo, o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama, como é que ele chama? Diabo, Satanás, sedutor, o sedutor de onde? De todo o mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos que viraram, que você sabe que se chamam demônios. Eu não gostaria nunca de falar sobre demônios, irmão. Mas nós temos uma luta. Eu vejo os cristãos dormindo, eu vejo os cristãos distraídos, eu vejo os cristãos preocupados com um mundo que tem como príncipe o diabo. Eu vejo as pessoas, integradas ao mundo, às coisas do mundo, aos caprichos do mundo, às atividades do mundo. Queria muito que fosse assim com as coisas de Deus, né? Nós somos muito integrados com as coisas do mundo, com uma força tremenda, mas quando tange as coisas de Deus. Então eu quero lhe mostrar à igreja que isto é um enfraquecimento que é gerado por dardos, por seta, pelo tentador, por ciladas que ele arma. Olha aqui, veja em 1 de Crônicas 21, olha lá, 21, em 1 de Crônicas 21. Então, olha aí, então Satanás se levantou contra a Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel. Então, ali está a figura que nós temos que vigiar. Acabou, pastor? No Antigo Testamento? Não, tem lá em Jó 1,6. Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isto era quando ele tinha acesso ao céu. Hoje ele não tem mais acesso ao trono de Deus. Ele foi expulso. A raiva dele que ele não pode acessar mais a Deus, e nós podemos acessar a Deus. Então ele tem raiva por causa disso, que a ele foi vedado o acesso a Deus. O que mais? Zacarias 3:1. Zacarias 3:1. Zacarias 3:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para ser-lhe opor. Então, desde lá de trás, que ele já sabia que a sentença dele chegaria. Então ele é implacável, ele não descansa, ele não dorme, ele não cochila. A função dele é destruir aqueles que foram reconciliados com Deus, porque os que estão lá no mundo fazendo a vontade dele já estão destruídos. Então eles não vão fazer nada com esse povo aí. Esse povo já está entregue, já é dele. Alguns já são dele, já de documento entregue. Deus já documentou, ó, esse é filho da perdição. Então você viu aí 1, 2, 3, 4, 5. Tem Deuteronômio que fala 32, 16, 17. Deuteronômio 16. Com os deuses estranhos provocaram a zelos, com abominações ou irritaram. O povo vive a irritar Deus, sabe? Até hoje tem uns grupos aí que irritam Deus direto. Bota de novo, irmão, para me ler. Com os deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações ou irritaram a Deus. Sacrifícios
ofereceram aos... Então já existia demônios lá naquela época. Não é algo do Novo Testamento. O mal já existe desde sempre. E qual é a função dele? Tentar, enganar, encher corações, armar cilada, armar laço. Então, ele é o Deus do século. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento, não é dos cristãos, é dos incrédulos. Então o povo está navegando com o Satanás. E nós, pastor? Então Paulo, voltando lá para Efésios 6:11, ele diz: revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o que? Ciladas. Diga, ciladas. Ele arma ciladas. Versículo 16, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele manda também, ele não te possui, irmão. Uma vez ungido por Deus, batizado, marcado, selado, você é inviolável. Mas ele, como ele fez lá em Atos 5:3, Atos 5, versos 3, diz assim: então disse Pedro a Ananias. Ananias era um cristão, igual a você, igual a mim. Ia para o culto terça, falava em línguas, fazia caridade, chegava cedo nas reuniões. A mulher dele que chegava tarde, mas ele chegava cedo. Nas reuniões, diz que... Deixa lá, irmão, deixa lá, não acabei de ler ainda. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Então, uma das formas dele minar nossa vida é através de pensamentos. Você imagina o que aconteceu? Faça aí uma análise comigo dessa situação aí de Ananias e Safira. Pastor Pedro, aquele lá, tem aqui um pedido de oração, pastor Pedro. Eu tô com um bem aí para vender. Aí eu vou vender e vou dar tudo, igualzinho fez lá o irmão Barnabé. Aí, cara, já que eu vou dar para a igreja, vale 1.000, vou pedir 10.000. É para a igreja, o povo vai vender, vai comprar 10.000 no terreno. Mas ele não acreditava que ele ia vender por 10.000. Ele pensava que era 1.000 que valia, né? Aí quando ele viu que vendeu por 10.000, o que aconteceu? Satanás enche o coração e fala assim: você vai dar todo esse dinheiro para Pedro, cara? Você vai dar todo esse dinheiro? Ele vai passear com a Maria. Não sei o nome da mulher do Pedro. Essa aqui é a gente, né? É porque a bênção da gente assim também. Então diz assim: ó, vai dar para Pedro esse dinheiro todo. Vamos pensar, quando ele fala assim, vamos dar um jeito, vamos desfazer o que nós já acertamos com Deus. Aí já sabe quem entrou. Quem entrou na mente? Ele. Quando você desfaz aquilo que você acertou com Deus, foi: olha, agora eu peguei para a bateria, peguei no teclado, peguei aqui, ninguém me tira. Se alguém te tirar, você deu lugar para o diabo, irmão. Alguém que sai da congregação, de qualquer congregação séria, essa pessoa deu ouvido para o diabo. Porque se você der ouvido para Deus, tu não sai de congregação que prega o evangelho nunca, irmão. Nunca. Mas aqui um casal, ou 10.000
Ananias, o que você arrumou? E agora, Ananias? Com 10 mil a gente podia trocar de carro. Aquele Siena 2015 podia ir virar um. Então é ele que faz isso, irmão. Eu estou te colocando coisas simples que faz alguém se ferrar, se lascar, perder a vida. O futuro desse casal aqui, que poderia ser brilhante, terminou no meio do caminho. Por causa de quê? Porque permitiu que Satanás enchesse o coração. Ele diz aqui, ó, Efésios 6:16, embraçando sempre o escudo da fé, ó, embraçando sempre o escudo da fé. Com esse escudo vocês vão apagar todos os dardos do maligno. Se você deixar a palavra na tua mente, ele vem, sabe o que você faz? Você faz como Jesus fez. E como Jesus fez? O que é essa cilada? Que ele diz que ele arma a cilada, né? Está lá em versículo 11. Revestível com toda a armadura de Deus, para que poder ficar firme contra as ciladas. Ciladas são truques. Você está numa igreja séria, aí tu vai num lugar que alguém te convidou, está cheio de mentiroso, cheio de truques de cura, truque de profecias, truque de adivinhações, de placa de carro, de CPF. Então as pessoas, essa cilada, ela vem em várias formas. Truques ou manipulações destinadas a enganar alguém. Repito, ciladas são truques ou manipulações destinadas para enganar alguém. As ciladas do diabo são aqueles esquemas inteligentes usados por Satanás para nos enredar por meio de uma tentação. Davi, rei, tinha lá a mulher dele lá, filha de Saul, e as outras mulheres. Devia ir para a guerra, ficou com preguiça, né? Devia de estar aonde você tem que estar, aonde Deus te chamou para estar. Manda embora essa preguiça do inferno, que ela vai te levar para o buraco. Você tem que estar aonde Deus mandou você estar. Davi estava no lugar errado, e Davi teve uma tentação. Então ele usa a tentação. Qual foi a tentação de Davi? Uma mulher. Estava lá, uma mulher. Então, as ciladas do diabo são aqueles esquemas inteligentes. Ele não é burro não, hein? Ah, o diabo é burro. Burro é tu que pensa que ele é burro. Ele é muito sagaz. A Bíblia diz que ele tem desígnios. 2 de Coríntios 2:11, veja ali. 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios. Eu não posso ignorar os desígnios dele. Ele tem desígnio. Qual é o desígnio dele? Matar, roubar e destruir. Ele é incansável. A gente que pensa e fica escutando esses endemoniados cachaceiros aí, que tiraram a ceia do Senhor e colocaram bebidas alcoólicas para eles ficarem tudo bêbado, igual os testemunhos de Jeová, os pés inchados. Então isto são esquemas inteligentes. Ele é inteligente. Ele sabe qual é o nosso calcanhar de acrim que dói. Ele sabe aonde você escorrega. Ele sabe aonde você é fraco, onde eu sou fraco. Ele sabe a debilidade que você tem dentro da tua casa, com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos. Mulheres, se você tem marido, cuide deles, hein? Cuide deles.
Não deixa de passar fome não, hein? Então, ameaça ou intimidação. No versículo 11: revestivo de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra esse lado. Ele está nos adverte: vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra esse lado do diabo. As Escrituras nos dão uma visão das táticas do inimigo, pois não podemos ignorar as suas intenções. Essa palavra desígnios é intenções. Não ignore as intenções dele. Qual é a intenção dele? Te atrapalhar a tua trajetória de volta para o céu, irmão. Ele não te leva para o inferno, só se tu for do inferno. Se você não for, ele não te leva para o inferno. Mas nem você não sendo do inferno, ele atrapalha a tua jornada. Ele não levou Ananias e Safira para o inferno, não. Ele só encurtou a vida dos dois. Eles poderiam viver bastante tempo, ser um bom pregador, alguma coisa assim. Não, mas eles deixaram que Satanás fizesse o quê? Enchesse. Você começa a ouvir coisa. Aquilo que você ouve enche o coração. Você vai ouvindo hoje, vai ouvindo amanhã, vai ouvindo depois. Cuidado com os fofoqueiros e com as fofoqueiras, que essa turma é da pesada. Elas gostam de encher o coração dos outros para desanimar. Você sabe que tem pessoas que dizem assim, sabia? Liga para os outros e fala assim, ó, você sabia que fulano de tal saiu lá da igreja? E eu também já estou pensando em sair. Isso é voz do diabo, irmão. Isto me chega aos ouvidos todos os dias, as coisas que se passam nos ocultos, e eu fico com pena dessas pessoas, porque Satanás está enchendo o coração delas, iludindo-os, enganando ela. As pessoas estão esquecendo das intenções. Nós lemos ali, ó, 2 de Coríntios, bota na NTLH, irmão, 2 de Coríntios 2:11, na NTLH, só para a gente ver a intenção ali. NTLH, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os seus planos dele. Então tem que ficar vigiando. Não, o pastor está falando do diabo. Eu não estou falando do diabo, eu estou falando que você precisa de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo com você. As coisas que estão acontecendo com você estão te trazendo mais para o lado espiritual ou estão te levando para o lado carnal? Quem são essas pessoas que tu julgas ser importante para a tua vida, que estão te arrastando para a carne outra vez? Quem são? É o filho? É uma filha? É um genro? É um pai? É a avó? É os irmãozinhos que nasceram da mesma mamãe, mas são tudo cachaceiro e quer te levar lá para Birós, para você confraternizar com eles e deixar de adorar a Deus e louvar a Deus? Então, são princípios que a gente tem que ficar percebido, que são artimanha, estratégia. Ele não poupa ninguém, irmãos. Você quer ver como é que ele não poupa ninguém? Aqui estão algumas das artimanhas do diabo que vemos nas Escrituras. Primeiro, ele desafia a Deus. Como que ele desafia a Deus? Se você pegar em Gênesis capítulo 3, nos dá a visão de detalhada dessas táticas do inimigo. Isso levou ao primeiro pecado humano. Satanás ainda usa porque funciona muito bem a tática de Gênesis 3. Bota na Almeida, irmão, sempre muda para Almeida. Na tática Almeida. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Disse a quem? Disse à mulher. Por que Satanás gosta de conversar com mulher, hein? Por que Paulo mandou as mulheres ficar com a boca fechada na igreja, irmão? Ele não era racista, ele não era comunista, ele não era petista, não era nada disso. É fraqueza. Às vezes é o abandono do marido, a solidão,
que ela não tem com quem conversar, então ela vai conversar com o diabo. É o diabo, estou aqui. Não, não é esse, eu estou falando, vem com uma amiga, com uma prima, com uma irmã. Vem, ele vem. Então é aqui, ó. É assim que Deus disse. Com Satanás ainda usa, porque funciona muito bem. As primeiras palavras registradas do diabo através da serpente foram estas. É verdade que Deus disse. Cadê? É assim que Deus disse. Não é assim que leva a gente a abandonar a palavra verdadeira, que a gente começa a falar assim: o pastor está pregando essas coisas, mas é assim que Deus disse mesmo? Se ele não está acrescentando, eu não sei acrescentar, irmão. Eu não fiz seminário, nunca fui para uma faculdade, nunca estudei teologia, não conheço bulufa de hebraico, grego, aramaico, não conheço nada. O que te digo aqui, te digo por Deus e por Deus. Não te digo nada. O pastor passou 22 anos em raiva. Não, raiva nada, com raiva. Não, raiva não, com raiva que eu posso ter passado. Nada. Não estou dizendo que isto seja errado. Você estudar, faculdade, teologia, não é errado. Mas eu digo, se Deus me chamou, porque Ele quis me chamar. Eu não tinha nenhuma capacidade, como o apóstolo São Pedro, como não tinha nenhuma capacidade, ele chamou Pedro, chamou Tiago. Paulo já tinha uma capacidade, doutorado, né? Paulo já tinha um doutorado, mas os outros apóstolos não tinham. Então, quando você vê essa dúvida, e é assim que Deus disse, né? E é assim, com essas palavras, o diabo convidou a mulher a considerar o que ela entendia que Deus havia dito. Então começou a pôr dúvidas. É assim mesmo? A salvação é eterna? Para quem é salvo é eterna. Para quem vive como salvo, só tem salvação eterna quem vive como salvo. Quem vem para culto, para a igreja e não vive como salvo, só vem para o culto e vem para a igreja. Porque a salvação está muito mais além do que estar aqui 4 vezes por semana, ou todos os dias aqui dentro, ou todos os dias evangelizando. Está mais do que isso. Está muito mais do que isso. Então, com essas palavras, o diabo convidou a mulher a considerar o que ela entendia que Deus havia dito. Ela já começou a pensar. Então, o encher o coração. Então tem que ter cuidado, irmão. Tudo que você escuta, não escuta por acaso. Há uma intenção nas palavras. Por que tem gente riquíssima nas redes sociais? Porque eles alcançam a mente das pessoas. Eles estão conseguindo ir lá no âmago da mente, com coisas que a mente quer ouvir. Por que essas mensagens aqui são difíceis das pessoas atentarem? Porque são coisas que a gente não quer ouvir, mas é a única coisa que vai te levar para Deus. É aquilo que você não quer ouvir. É isso que transformará a sua vida. É o que você não quer ouvir que vai transformar a sua vida. Não é o que você quer ouvir. O que você quer ouvir vai esvaziar o seu bolso. Tem igrejas aí que vai pregar para você o que você quer ouvir. Aí tu vai sair com o bolso vazio e vai para o inferno no final das contas. Duro, e vai para o inferno. Ao sugerir que devemos reexaminar o ensino claro da palavra de Deus, é ele que faz isso. Quando ele diz assim, ó, e é assim que Deus disse. Então ele está sugerindo à mulher que ela reanime, que ela faça uma análise daquilo ali, daquele ensino, se verdadeiramente é de Deus. Aí que vem a dúvida. Então Satanás nos convida a acrescentar a nossa própria interpretação. Por que tem igreja de todos os gostos, todos os tipos? Porque cada um interpreta do jeito que quer. A igreja lá da aceita tudo lá, esqueci o nome dele lá. Você sabe? Que entra, tem pastor gay, casado, eu esqueci o nome. Não fala isso não, tu vai morrer, vai. Não, estou falando que homem com homem casa, mulher com mulher casa, acho que tem um nome, é o nome da igreja dele. Temporânea. É, isso aí.
Então eles pegaram a Bíblia, pegam o versículo e dizem assim: Deus é amor. Quem acredita que Deus é amor? Todo mundo. Deus não é contra o amor. Quem acredita que Deus não é contra o amor? Aí ele vai pegando esses pontos e vai colocando uma mulher casada com uma mulher, porque Deus é amor e Deus quer o amor. Agora eles só esquecem de fazer assim, ó: amar não significa eu beijar na boca de um outro homem, ou eu ir para a cama com aquele outro homem, ou eu ir para a cama com outra mulher. Isto não quer dizer amar. Então eles pegam. Quem faz isso com a mente deles? Satanás. Satanás. Irmão abençoado, aqui, quem é que fazia o irmão viver a vida que ele vivia? Dizia para ele que aquilo ali era normal. Satanás. Quem colocava na mente da família dele que aquilo ali era normal? Satanás. Mas quando vem a palavra de Deus, que é luz nas nossas trevas aqui dentro, sem Cristo aqui dentro é escuridão. Nós não temos uma gota de luz aqui dentro sem Cristo. Então, ao sugerir que devemos reexaminar o ensino claro da palavra de Deus, Satanás nos convida a acrescentar a nossa própria interpretação, e assim anula a vontade declarada de Deus. Então Deus fez macho e Deus fez fêmea. O que Satanás fala? Não é nada disso. Deus é amor. Deus quer que Deus quer. Olha, você sabia que Davi e Jonatas tinham um caso? Quem já escutou isso? Eles pregam que Davi e Jonatas tinham um amor afetivo um pelo outro. Eles se amavam, sabe? Eles trocavam carícias. Quem é que faz isso, irmão? Satanás. E por que ele não vai fazer isso com a tua mente? Dizendo para você: para que eu vou congregar que eu já sou salvo? Como ele disse para todo mundo. Cadê aquela menina que estava ali? Cadê aquela irmã que estava lá? Cadê aquele casal que estava ali? Cadê aquela? Cadê? Satanás pôs na mente dele: não, tu já sabe, o negócio agora tu trabalha, cuida da tua família, colégio, para os filhos, para os netos, para os cachorros, bota tudo do bom e do melhor. Agora é a tua vida, você tem direito de viver. Sabe quem faz isso? Satanás. Quem é que te tirar do meio do melhor ajuntamento desta terra? A igreja é o melhor ajuntamento dessa terra. Não tem ajuntamento. Eu como pastor, eu não me sinto bem em lugar nenhum. Eu me sinto maravilhosamente feliz aqui no meio do meu povo, do povo de Deus. Aí isso aqui tem que ter inteligência para separar. Mas Satanás emburrece a gente. O pastor não gosta de família, o pastor não gosta de criança, o pastor não gosta de cachorro, o pastor não gosta. Eu não gosto do pecado, irmão. Assim anula a vontade declarada de Deus. Certas denominações de igrejas, por inteira, estão sendo vítimas dessas ciladas. Deus realmente disse que a homossexualidade é errada? Eles falam essa. E assobiam. E as igrejas desmoronam cedendo isto. Ou racismo, Kleber Lucas, ou racismo, ou você cantar aquela música, alvo mais que a neve, ou os crentes são racistas. Você sabia disso? Quem sabe disso? Ele falou que é racismo criar uma música, alvo mais que a neve, tem que cantar preto mais que o pinche, preto mais. Quem coloca isso na mente dessas pessoas, irmão? Satanás. Sabe para quê? Para criar divisão. É o que o governo fez, a esquerda, o comunismo, sabe, o advento dessas mulheres, como é que dá o nome? Feminismo, é isso que fez. Sabe o que eles querem? Dividir. Enfraquecer. Uma casa dividida desaba. Um reino dividido desaba. É isto que quer, dividir.
e direita e esquerda. Preto não gosta de branco. Eu vou pedir uma cota para magro. Vou pedir uma cota, uma proteção especial para mim. Se um gordo encostar em mim, eu vou processar o gordo. Vou. Tem que ter proteção para o magro. O magro chega num ambiente, está lá que bum, bum, bum. Hã? Tem um vagão para mim também, para o magrinho. Isso é divisão, irmão. O que falta não é divisão, o que falta é educação. Educação, educação. Esse país não tem educação. País pouco, gente porca, gente gosta de sujeira, bota lixo na rua, sabe, faz macumba, bota porcaria no meio da rua. Tudo porco, gente porca. Quem faz isso? Satanás. Satanás. Então, Deus realmente disse que a homossexualidade é errado? Deus realmente disse que existe apenas 2 gêneros? Está lá em Gênesis 1, 27. Vai lá. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Quantos gêneros Deus criou ali? 2. O que eles te ensinam? Vários. Cara, cada um que aparece, irmão. Não sei se você já teve a infelicidade de ouvir essa gente. Gente problemática, ignorante. Então, ele sugere, convidando-nos a dar o nosso próprio giro à realidade, tornando-nos deuses. Escute isso, irmão. Quando você quer mudar o que Deus estabeleceu, você está tomando o lugar de Deus. Essa turma vai se lascar. Tem lá, já está preparado já. A gente já sabe. Você já sabe? E ficarão de fora os mentirosos, fofoqueiros, idólatras, os afeminados, os bêbados, os avarentos. Então, vai ficar tudo de fora. Tornando-nos deuses no lugar do Senhor. E diz que precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Eu e você precisamos desse revestimento. Bom, nós poderíamos avançar, mas já estamos em cima da hora. Desafiando a nossa identidade. Nós lemos aqui sobre Gênesis, né, que ele coloca a dúvida, né, na cabeça da mulher, da Eva. E depois ele não para por aí. Depois ele vai lá em Lucas 4, quando Jesus é levado ao deserto, diz que ele vinha tentar Jesus. Então, o texto eu botei, desafiando a nossa identidade. Então aqui, Lucas 4, não vou ler, vou só falar. Lucas 4, do 1 a 13, mostra a tentação de Jesus. Você sabe o que o diabo estava querendo ali? Desafiar a identidade de Jesus. Ele faz isso com você. Às vezes você está em lutas, com problemas, que todos nós passamos lutas e problemas. Ele vem, usa alguém e diz: você não é crente, você não é cristão, você não vai para a igreja toda terça e domingo, você não ora, eu vejo você orar, você jejua, você vai no monte. Então ele vem desafiar a nossa identidade, mostrando algumas situações, como ele fez para Jesus. Ele fez com Jesus, lá no versículo 3, olha lá. E disse então o diabo: se és quem? Então ele estava querendo desafiar a identidade de Jesus. Estava querendo que Jesus tivesse dúvida na sua identidade. É assim que ele faz com a gente. Ele tenta colocar dúvida. Aqui, ó. Se és o filho de Deus, se és o filho de Deus, estão colocando, tu és filho de Deus? Por que está passando isso? Por que está passando? Não, porque não sabe a Bíblia, não tem como responder para ele. E é mesmo. Acho que não tem nada a ver com a igreja, sabe? Igual o pastor que era da Batista. Depois de 30 anos de pastor, o cara falou: não tem nada
nada a ver com a igreja. Aí, agora eu vou ser capoeirista. Pegou lá, comprou lá um... Como é que é o nome? Aquele bim, 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 bim. Birimbau, birimbau, bom, bom, bom. Largou tudo. Quem pôs isso na cabeça desse cara? Satanás. Primeiro pôs lá, olha, aquela garota do louvor é uma coisa maravilhosa, hein? Olha a boquinha dela. Ele fala isso. Fala ou não fala? Homens verdadeiros. Ele fala ou não fala para você quando estava alguém bonito na tua frente? O irmão não, tá cego, né? Tá legal. Fala. É que tem mulher que bate no marido, o cara não pode nem levantar a mão, senão vai apanhar em casa. Prefere que o cara minta, né? Então, fez isso com o rapaz, com o pastor, um homem de Deus. Olha a menina lá, olha que coisa linda. Olha quando ela canta. O cara não está nem mais louvando, o cara está só chupando a menina. Quem pôs isso? Satanás. Sabe o que também é isso? É gerado também o homem carente. Sabe o que a mulher quer? Só comer hambúrguer, ficar desse tamanho, sabe? Liga, esquece do homem. O cara casa, é de Deus, mas ele continua sendo homem. O cara é pastor. Pergunta minha mulher. Sou pastor, mas sou homem. Então, ela é responsável de não abrir essa brecha para minha cabeça. Uma mulher que larga o homem a roer unha, ela está jogando esse homem na mão de uma prostituta, na mão de uma outra mulher. Tomara que seja na mão de uma outra mulher que vai cuidar dele, que você não cuida, ela vai cuidar. Você não dá o que ele quer, faz um panelão de macarrão. O cara come macarrão, mas não é só macarrão que vive um homem, né, meu irmão? Pô, não é só de macarrão que vive um homem. Então, igreja, nós vamos terminar. Nós vamos entender que o diabo ele vem para desafiar a tua identidade. Vai dizer, para pôr dúvida quem você é. Você não diz que é um eleito de Deus? Você não diz que é um predestinado de Deus? Você não diz que é salvo? Por que isto? Por que aquilo? Por que perdeu um seio da família? Por que perdeu o marido? Por que perdeu a esposa? Por que morreu não sei quem? Morrer todo mundo vai morrer, perder todo mundo vai perder. A gente só não pode perder a fé em Jesus. O resto a gente vai perder tudo. Tudo vai embora. Só isto que não vai embora, a fé. Se você é filho de Deus, Satanás sabia exatamente quem era Jesus. Ele sabia. Satanás faz o mesmo conosco para tornar as suas artimanhas mais eficazes. Ele nos atinge durante uma crise ou uma luta espiritual. Ele diz: se você fosse um filho de Deus, a gente passa luta, irmão. É luta. Não tem ninguém aqui que é de Deus que não esteja em luta, irmão. Todos nós. Essa semana minha mãe reclamando, eu falei: minha mãe, eu tenho essa luta, essa. A tua luta, minha mãe, é sua. A gente tem que ter coragem de dizer às outras pessoas que a luta delas é delas. Você não tem que pegar a luta dos outros para comprar a luta dos outros. Você vai morrer. Cada um tem as suas lutas. Vai orar, vai fazer como Paulo falou. Portanto, tomai toda a armadura. Como é que se toma a armadura de Deus? Falando da vida dos outros, em esquina, em casa, badalando pela rua? Não, é lendo a palavra, estudando a palavra, orando, consagrando a sua vida. Você está se fortalecendo. Quando vir os golpes que te testar a tua identidade, você vai responder igual Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. Mas para responder está escrito, tem que saber aonde está escrito e o que está escrito. Você sabe quantas igrejas fazem isto pelo povo? Quase zero. Você tem que dar graças a Deus que aqui eu te ensino, quando vier a luta, você dizer: está escrito. Amém? Tá bom, chega por hoje. Pela manhã chega, amém. Glórias a Deus. Fica de pé, igreja do Senhor.